Agora que estamos familiarizados com a ideia de frequências alélicas, vamos trabalhar com isso e explorar o princípio de Hardenberg, que é muito útil quando pensamos em probabilidades. Enquanto da população pode ser homozigótica recessiva, homozigótica dominante ou heterozigótica, para uma determinada característica. Antes de prosseguirmos, vamos assumir algumas premissas, que nos dará uma frequência de alelos estável na população de geração em geração. A primeira das premissas é que não há seleção, seja ela seleção natural ou outra qualquer, que mudaria as frequências desses alelos na população, o que não quer dizer que as pessoas com um ou outro alelo terão maior ou menor probabilidade de se reproduzir, mas que ambos terão filhos viáveis. A segunda premissa é que não há mutação. Então, os alelos não sofrem alteração, se tornando um alelo diferente, como, por exemplo, o azão se tornar um azinho ou o azinho se tornar um azão. E eles não mudarão também para um diferente, como, por exemplo, olhos verdes. Eles não mudarão de forma alguma durante as gerações. A terceira premissa que assumimos é que a população é grande. A população sendo grande o suficiente para enxergarmos o que falamos no vídeo anterior, de 25% de alelos dominantes e 75% de alelos recessivos. E por que a gente vai fazer isso? Porque em populações pequenas, dependendo de como se reproduz, a gente pode não enxergar essa distribuição de frequências aqui. Mas se a população for grande o suficiente, a gente vai enxergar essa distribuição de 25% dominante e 75% recessivo. Isso tudo aqui, nós assumimos, então, que é uma população em que as frequências alélicas são estáveis. Agora, a partir disso, nós podemos ver que, dada a frequência do alelo dominante P mais a frequência do alelo recessivo Q, nós temos o quê aqui? Nós temos 100% das frequências, ou, como a gente já disse no vídeo anterior, 100% das frequências alélicas. O que significa que se eu pegar 100 e subtrair a frequência do alelo dominante, eu vou saber a frequência do alelo recessivo. O contrário também é verdadeiro. Isso tudo porque a gente assumiu que só 2 alelos nessa população, o alelo azão dominante castanho e o alelo azinho recessivo azul. Com isso aqui, a gente pode começar a pensar em algumas brincadeiras matemáticas bem interessantes. Nós podemos pensar em homozigose e em heterozigose. Para pensarmos em homozigose e heterozigose, a gente eleva os dois lados da equação ao quadrado. Isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado, sendo igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1, né? Agora, se você tem dificuldade em entender isso aqui se tornando isso, eu te aconselho a dar uma olhadinha nos vídeos sobre álgebra, que terá algo sobre isso lá. E o que significa cada um desses termos nessa equação? Vejamos aqui o dominante p. p ao quadrado é a mesma coisa, ou é o produto de p vezes p. Isso nos diz que se aleatoriamente nós pegarmos um desses 4 genes aqui, deixa eu identificá-los, um desses 4 genes aqui, aleatoriamente, e reproduzir aleatoriamente com um portador de um outro gene, a probabilidade de um deles ser dominante aleatoriamente e do outro ser dominante aleatoriamente é expressa aqui por p ao quadrado, ou seja, é a probabilidade de alguém ser homozigoto dominante, alguém ser azão-azão. Pela mesma lógica, o que seria q ao quadrado? q ao quadrado, então, é q vezes q. Então, é a probabilidade de alguém ser homozigoto recessivo azinho-azinho. E o que seria esse termo do meio aqui? Bom, p vezes q seria a probabilidade de ser heterozigoto azão-azinho. Então, aleatoriamente, pegando um pai p,
um pai dominante e uma mãe recessiva, ou uma mãe recessiva e um pai dominante. Então, se eu somo isso aqui, eu tenho 2pq. Isso, então, expressa a probabilidade de alguém ser heterozigoto azão-azim. Então, o que nós temos aqui? A partir de suposições e premissas que nós fizemos aqui, que é um método muito válido, nós temos essa expressão aqui bastante poderosa, deixa eu destacá-la. Essa expressão bastante poderosa, que trata das frequências alélicas. E, na verdade, então, ela também trata das frequências genotípicas numa população. A probabilidade de alguém ser homozigoto dominante, homozigoto recessivo ou heterozigoto. Se somadas essas três probabilidades, nós teremos, então, 100% das possibilidades nessa população aqui. Num próximo vídeo, nós trataremos dessa equação, a equação de Hardenberg, e os resultados interessantes que vemos nas populações.